E aí, pessoal de Biogeografia, tudo bem? Então, vamos para a nossa aulinha assíncrona e hoje a aula é sobre Darwin, né? Então, a gente vai trabalhar sobre o pensamento evolutivo do próprio Darwin. A gente estava vindo nas últimas aulas falando com aproximações ao pensamento evolutivo darwiniano, né? A gente comparou com Humboldt, depois com Lamarck, e isso tudo para a gente chegar numa ideia de uma boa compreensão do que é evolução. É importante isso aqui, a gente da geografia saber isso, porque, bom, a gente tem essa ideia de um diálogo com as ciências naturais, né? Então a gente se atém muito à geologia, por exemplo, para poder fazer a geomorfologia, né? Enfim, isso tem muito a filosofia para trabalhar com as epistemologias, né? E então é importante quando vai falar sobre biogeografia a gente se ater qual que é o paradigma que está sob que, que, que regulamenta, né, todo o pensamento das ciências da vida, que é a evolução. Nada faz sentido as ciências biológicas a não ser à luz da evolução, já dizia um título de um artigo Theodosius Dobzhansky. Nada faz sentido, né, se a gente não entender de forma evolutiva. Esse é o paradigma das ciências evolutivas. E no caso da geografia, como é uma ciência das ciências humanas, né, quando se fala de evolucionismo, evolução, ainda é muito presente a ideia do darwinismo social, né? Eu lembro que quando eu fazia o doutorado, eu ia apresentar a pesquisa em andamento nos eventos de geografia, eu falava, estou estudando Darwin. O darwinismo social que você está estudando. Eu falei, não, estou estudando a geografia no próprio Darwin. Aí já era uma posição, isso é interessante, que a gente nunca ouviu falar, né? E então, é claro que o darwinismo social é uma compreensão equivocada da teoria evolutiva, propositadamente equivocada, e só quando a gente bem entender o que é a teoria da evolução, a gente vai entender o que está de errado no darwinismo social, né? Uma das premissas básicas do darwinismo social é o progressismo, existe, né, a hierarquia também entre os seres. Isso tudo a gente vai ver aqui na aula que não confere, né? Isso não é embasado na própria evolução darwiniana. Na verdade, o darwinismo social, o certo mesmo, deveria ser colocado o spencerianismo social, mas o que pegou, dado a fama que o Darwin levou, né, acabou virando o darwinismo social. Então, eu sei que tem alunos aí da Bio, né, que já tem disciplinas, acho que inteiras sobre evolução, mas toda vez que eu dou essa aula com os alunos da Bio, sempre dá um diálogo interessante, não é tão enfadonho. Espero que você da Bio que esteja estudando a aula também não... mais do mesmo. Eu acho que tem algumas coisas que são interessantes, até porque a gente vai fazer esse diálogo aqui a partir de um texto do próprio Darwin. Então, se dos textos todos da disciplina da biogeografia, se você puder ler esse eu recomendo, né? Que é o capítulo 4. Vou mostrar aqui para vocês, que é o capítulo 4 da origem das espécies. Você pode buscar na internet aí, assim, tipo, origem das espécies, Planeta Darwin, Planeta Vivo, que é a editora lá, PDF. E aí facilmente você vai encontrar, vai para o capítulo 4. Então, é o maior texto da disciplina, se não me engano, mas é um texto que está... É o principal capítulo dos principais livros já feitos. Então, é uma oportunidade que você vai ter de ler. O que eu vou selecionar algumas passagenzinhas muito breves, só para elucidar um pouco a nossa aula, tá? Mas antes disso, vamos fazer uma pequena viagem de campo virtual? Então, deixa eu sair aqui da frente. Aqui é Londres, né? A gente vai aqui para o condado de Down, aonde tem a casa do senhor Charles Darwin. A casinha aqui. Vamos dar uma voltinha nela, só para ver como é que é na frente. Ele era rico, né? Vocês sabem que o Charles Darwin não era uma pessoa com problemas financeiros, né? Opa, vai para cá.
Vamos chegar aqui na casinha. Aqui, ó. Essa é a casinha do Darwin, né? Aqui, ó. Here, Darwin viveu e trabalhou por seus anos e morreu em 1882, está falando, tá? Então, vamos entrar nela aqui. Aqui a casinha do Darwin. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque a gente vai falar disso na aula depois. Aqui, ó. Então tá. Então aqui ele ficava aqui, né? Vocês sabem que ele fez uma viagem lá do Beagle, foi lá para Galápagos, mas uma boa parte das suas pesquisas, né, que vão fundamentar a origem das espécies, foi feita nesses gramadinhos aqui, ó. Nesses gramadinhos que a gente vai ter que ler um trecho depois. Ele fez muitas experiências no seu jardim. Até tem um documentário da BBC de Londres que fala no Jardim de Darwin, que é bem interessante, que eles vão replicar as várias experiências, e eles faziam experiências fantásticas, assim, simples, e que chegavam a conclusões muito interessantes. Isso tudo é a casa dele, tá? Ele era bem rico mesmo. Aqui é a estufa dele, né? Então, eu quero mostrar uma coisa para vocês que é bem bacana. Então, ó, tudo isso é a casinha dele, né? Veja que ele não era pobre. E aqui, como é um museu, tem umas plaquinhas agora. E aqui é a tal da Sandwalk. Consegue ver aqui? Sandwalk. Que é um caminho que ele arrendou, porque ele achou que estava pequena a casa dele ainda, né? E ele acabou arrendando esse trechinho que ele usava para andar. Então ele pegava, entrava aqui, né? Aqui é a estufa, e aí ele ficava andando e matutando aqui nas teorias dele. Uma ideia para vocês aí quando for fazer TCC, quando ficar um pouquinho hiperventilado das ideias, que é muito comum, vai dar uma volta, vai pensar um pouco na vida, toma um sorvete e que relaxa que vai. E bom, então vamos lá. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: a teoria da evolução, então, ela se sustenta a partir da seleção natural. Essa é a proposta que o Darwin vai trazer no livro, né? E ele vai tentar convencer os leitores disso, né? Então, ele não vai começar já falando da seleção natural. Ele vai, até por um convencimento com o público, ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre a seleção artificial. A seleção artificial. O que é a seleção artificial? É essa que as pessoas que estavam lendo o livro dele à época não poderiam negar. Estava lá, eles viam isso, né? Então ele foi para fazer o livro, ele foi pesquisar o pessoal que domesticava animal assim lá aos arredores de Londres, né? Tinha uma mania na época que não tinha redes sociais e essas coisas, o pessoal criava alguns bichos ornamentais assim, pombos, por exemplo. Então era legal você ter um pombal com uns pombos diferentes assim, para você mostrar para as pessoas. Enfim, né? Hoje, acho que muitos de vocês não têm pombos em casa, né, para mostrar para as pessoas, mas naquela época era muito chique fazer isso. E os criadores, eles pegavam um pombo, que é o pombo rocha, esse pombo aí de praça, e pegavam características que alguns indivíduos tinham, né, que nasciam com essa variabilidade, e iam cruzando até conseguir que uma cauda ou uma cor aparecesse, um bico diferente, ou um comportamento, que tem um pombo que dá uma cambalhota, assim, é divertido, vai ver na internet isso. Um comportamento que eles viam de um indivíduo, eles conseguiam ir cruzando e intensificando esse tipo de variação, né, que tinha. Então, o que o Darwin tenta mostrar nos dois primeiros capítulos das espécies, é que a seleção artificial ocorre, né? Como ninguém poderia negar. Ou seja, os seres humanos conseguem modificar, olha só, os seres conseguem modificar os animais para o seu prazer, né? Então,
seja uma questão estética, ou seja uma questão alimentar, né? A vaca, uma vaca, pensa aquela vaca da capa do Pink Floyd, né? Aquela vaca é um produto humano. Você põe uma vaca dessa, uma savana africana, imagina, um leão, os leões vão achar que, de fato, existe um deus leão que colocou aquela dádiva para eles, porque é muito... Como assim, um bicho gigantesco de toneladas de carne que não corre, super manso, que não vai se defender, né? Isso aí não é uma coisa que você vai encontrar na natureza, né? Mas sim é um produto dessa tal da seleção artificial. Tem até uma reportagem, não vou ficar mostrando para vocês podem procurar, de uma vez que uma ovelha, acho que na Bretanha, eu não sei qual país aí, mas uma ovelha se perdeu aí no rebanho e se perdeu o pai, e depois ela foi achada, acho que uma coisa de 5 anos depois, achou. E como as ovelhas estão sendo selecionadas para ter muito pelo, porque elas são tosadas e então cada vez mais pelo, se você deixa essa ovelha por 5 anos sem tosar, aí encontrou. E, pessoal, é muito engraçado, eu vou deixar vocês procurarem, né, os curiosos, como que ela estava. Ela estava tipo uma nuvem suja no meio de um pasto, assim, ela não conseguia mais enxergar, porque é tanto pelo que surgiu dela que ela não... É engraçado até, assim, né? E por causa que ela já é fruto de um tipo de seleção artificial, né? Então, é assim, como é que faz uma seleção artificial? Você não consegue modificar aquele indivíduo, você consegue modificar os descendentes dele, né? Não modificar os descendentes, você consegue separar então, vamos lá, como é que fez essa ovelha aí, cheia de pelo? Tinha as ovelhas selvagens aí, né? Aí você pegou essas ovelhas selvagens, aquela que já tinha uma pelagem um pouco maior que as demais, você separava para cruzar. Então, a tendência é que essa característica seja passada para frente. Às vezes não é, ou às vezes pode até ser um pouco mais. O filho até nasce um pouco mais de pelo do que o pai. E aí você pegava esse filho e cruzava. Então, é um processo que você tem que ter paciência, né? A seleção artificial não é genética, né? Não é uma coisa que você modifica o próprio ser na genética dele, mas sim você depende daquilo que nasce e aí você seleciona pela reprodução e espera que os descendentes nasçam com aquela característica ou até mais, mas pode nascer menos. Mas se nascer mais, você pega esse indivíduo e cruza também com aquele que tem mais pelo e aí vai fazendo, tá bom? É assim que a gente tem nossos porcos, nossas vacas, todos esses bichos aí, cachorro, né? O primeiro animal domesticado na história foi o cachorro. Acho que é 10 mil anos atrás, eu não sei se me engano, mas acho que é uma coisa assim. Né, enfim. Bom, então o que o Darwin vai fazer é isso, ele vai falar, olha, existe a seleção, e os seres humanos conseguem modificar os seres, com o tempo eles conseguem fazer com um pombo cinza, aí, sem graça, para um inglês da época, consiga se tornar um pombo todo um leque muito louco, com uns negócios na cabeça, né? Então, ó, quem que fez isso, né? Foi por uma mudança, ao longo do tempo você conseguiu mudar as formas dessa espécie, né? Então, Darwin vem então fala assim, bom, se os seres humanos conseguem num curto espaço de tempo fazer isso, imagina a natureza. Você acha que a natureza não vai modificar os seres? Então, essa é o porquê que ele começa com um tipo de seleção, falando da seleção artificial, para depois chegar no capítulo 4, que é esse que a gente vai ver, e falar, ó, vamos ver na natureza como acontece isso, então. Né? Então, ele já faz uma escada para poder, porque se ele vai falar direto de seleção artificial, a pessoa não ia acreditar, né? Então, antes de mais nada, então eu vou explicar rapidamente como é que é a seleção artificial, desculpa, a seleção natural. Por um esqueminha que eu fiz, eu adaptei do Ernst Mayr, né?
eu adaptei do Ernest Maia. Sim, não é perfeito, mas é um modelinho interessante que eu fiz para colocar a minha tese e, e aí a gente vai ver com mais ou menos entender bem como é que é a seleção natural, tá? Então, primeira coisa é o seguinte, parte da ideia, então como que na natureza acontece? Porque, enfim, na seleção artificial você tem o ser humano que pega lá um bichinho mais pelo ou com mais gordo ou mais manso e seleciona. Mas quando você não tem homem, como é que pode se modificar os seres na natureza, né? Então você precisa de uma explicação para isso. E o que Darwin vai falar é o seguinte: primeira coisa, existe um fato. Você pode observar isso na natureza. Então o Darwin parte dessa premissa, tá? Que existe um aumento populacional exponencial. Ou seja, um casal de bicho qualquer, seja elefante, cada bicho tem a sua quantidade de filhos, mais ou menos, que tem em vida, né? Uns mais, outros menos, mas qualquer bicho que você pegar, inclusive o Darwin usa nas primeiras edições da Origem o elefante, que é um bicho que põe pouco filho no mundo, né? Mas ele falou assim, ó, se você pega e vê a quantidade de filhos, o potencial que um casal pode colocar, existe um aumento exponencial. Você coloca bem mais filhos, a potencial é bem mais filhos do que esses dois. Então, não é uma coisa que é estável. O que existe, sim. E isso aqui é o motor de toda a seleção natural, né? Sempre existe um aumento populacional exponencial, seja qual espécie que for. Mas também se você verifica que na natureza você não vê grandes expansões, né, de populações, elas têm uma certa estabilidade. Por quê? Porque os recursos são escassos. Então isso aqui faz com que aumente a população de uma espécie. No entanto, por que não aumenta exponencialmente? Por que você não vê um monte de elefante por aí? Porque os recursos são escassos. Ou seja, tem um aspecto negativo aqui colocado, né? Tem um aspecto negativo. Então, por isso que se mantém com um certo equilíbrio. Essa ideia de aumento populacional com recursos escassos foi uma ideia que o Darwin teve, e ele mesmo admite isso, a partir da leitura dos princípios da população de um carinha chamado Thomas Malthus. O Thomas Malthus ele fez esse livro mais porque ele era uma pessoa horrorizada com a quantidade de pobres que tinham na Inglaterra, que os pobres estavam tendo muito filho. Então, as intenções do Malthus era fazer com que os pobres parassem de ter filhos, porque ele vai argumentar que os pobres ficam tendo muito filho, eles já são pobres, e aí eles não vão conseguir ter recursos, e aí vai existir a miséria. Então, para o Malthus, a origem da miséria no mundo capitalista é a quantidade de filhos que os pobres têm. É engraçado isso, né? Mas tem muita gente que pensa isso ainda hoje, né? O Malthus, ele é facilmente falseado quando você vai numa feira qualquer aí de São Paulo, no final da feira, e vai ver um negócio chamado xepa, que é aquilo que resta da feira, aqueles tomates mais judiados, aquelas coisas mais feias, e que você vai ver que o preço vai baixando, mas nunca o feirante, não é porque a pessoa má, mas ele não pode dar o tomate feio, o abacaxi atrapalhado para as pessoas, porque senão as pessoas vão parar de comprar, né? Então, o problema não está na ideia de mais filhos. E o pessoal da geografia da população já viu isso, né? Não está mais filho, mas sim a distribuição dos recursos. Esse é o grande problema, né? Mas para o Malthus ele deu uma explicação, foi um sucesso na época, tanto é que o Darwin vai ler o livro, era um livro que todo mundo lia na Inglaterra, e o Darwin ele vai pegar essa ideia aí, não essa ideia, a proposta do Malthus não é camisinha não, porque ele era um clérigo, né? Então ele falava para as pessoas abstenção sexual, as pessoas tinham que parar de fazer sexo, os pobres no caso, né? Os ricos poderiam porque eles poderiam, né? Então o Malthus realmente, pô, Malthus, aí você fica difícil, né, cara? Mas o Darwin não vai pegar essa conotação moralista aí do Malthus, não, mas ele vai utilizar isso para a natureza. Então ele vai falar o seguinte, ó, existe um aumento populacional gigante, né? Qualquer bicho, não só os seres humanos, mas qualquer bicho
tem um aumento populacional exponencial, mas os recursos são escassos, né? E aí você vai gerar uma coisinha chamada o quê? A luta pela existência. A luta pela existência, né? Justamente nessa tensão aqui, tá? Essa luta pela existência, ela não vai se dar na seleção natural naquela imagem. Quando a gente fala de luta pela existência, geralmente pensa aquelas imagens da National Geographic ou esses canal aí que mostra os bichos, né? Que é aquela imagem lá da gazela sendo perseguida pelo leopardo, né? A luta pela existência, principalmente, isso é uma compreensão muito importante para você ter, ela se dá no nível intraespecífico, dentro da própria espécie. Claro que a relação entre as espécies é importante também, mas as pessoas esquecem isso, né? Que a luta pela existência na seleção natural se dá no nível intra, ou seja, quando você vê aquela imagem, né, do leopardo correndo atrás da gazela, onde está a seleção natural aqui, principalmente? Entre as gazelas que correm menos e mais e o leopardo que corre menos e mais. Então, aquele leopardo que não conseguir correr mais, ele não vai conseguir comer. Então, existe uma disputa entre os leopardos, né? Existe uma disputa entre as gazelas, né? Tem uma anedota, não sei se vocês da bio conhecem, o pessoal da geografia, quase certeza que não, tem dois biólogos, um que estudou mais e outro que estudou menos evolução. Eles estão no campo investigando, sei lá, algum bicho lá na savana africana, os dois biólogos, e eles estão cheios de equipamentos, né, mochilas pesadas, e de repente eles estão lá e aparece um leão, assim, sai um leão lá da moita e vê os dois, vê os dois biólogos ficam parados, o leão fica só escolhendo qual é, porque ele está a menos aí de 10 metros de distância, tipo, já era. E os dois ficam lá, e aquele biólogo que estudou mais seleção natural, ele começa a tirar a mochila bem devagarzinho, né? Tira todas as coisas, aí o outro lá que estudou menos e fala: pô, mas por que você está tirando mochila, né? Por que você vai tentar correr do leão? Você não vai conseguir, né? Ele fala: não, eu não preciso correr mais do que o leão, eu preciso correr mais do que você, né? É isso que está colocado, né? O leão vai ter que pegar um, né? Então, assim, é essa disputa intraespecífica que existe, tá? Então, luta pela existência. Aí outra coisa que vai sustentar a seleção natural é que existe uma singularidade individual. Então, você encontra isso nos seres humanos, isso é óbvio, né? Vocês têm irmãos aí, enfim, você vê que cada um nasceu de um jeito. Mas o Darwin, ele trabalhou por muito tempo numa espécie de serrípedes, que são as cracas, aqueles bichos lá que ficam no barco, né? Para um império inglês, que é um império que sustentava-se poder naval. É interessante essa pesquisa, né, de como limpar as cracas dos cascos, né? Então o Darwin, ele vai fazer uma pesquisa, ele já seria famoso sem evolução, né, só por esse estudo das cracas aí que ficavam no barco. E ele vai estudar esses seres que parecem todos iguais a princípio, só que ele vai estudar muito a fundo isso. Ele vai ver que dentre as cracas, esses bichinhos pequenininhos, você tem a singularidade individual. Então a singularidade individual é presente em todos os seres. Tá? Bom, então existe uma luta pela existência, os seres são individuais, são singulares entre si, né, mesmo dentro da própria espécie, e na luta pela existência, essa singularidade individual vai ser explorada diferencialmente. Então, vamos supor que tem uma população de urso, onde começa a mudar o clima, ficando cada vez mais frio, aquele urso que nasce com uma pelagem ou com uma capa de gordura maior vai ter uma tendência de conseguir sobreviver a essa mudança ambiental e passar e conseguir reproduzir.
Na reprodução, existe também uma característica que também é evidenciável, que os filhos parecem com os pais, né? Porque alguns traços vão ser passados. Então, existe o princípio da hereditariedade. Então, quando você junta a luta pela existência no nível intraespecífico, a singularidade individual também no nível intraespecífico, né? E nessa luta, aqueles indivíduos vão sobreviver de forma diferencial e conseguir passar para frente essa característica que os fez sobreviver, você vai entender a tal da evolução por seleção natural. Tá bom? Bom, vamos então aqui ver algumas passagens do texto. Uma parte interessante aqui que o Darwin coloca na página 87 é aqui, ó. Não existe um único território onde os seres vivos nativos estejam hoje tão adaptados uns aos outros e ao meio onde vivem que nenhum deles possa adaptar-se melhor ainda ou ser mais aperfeiçoado. O que o Darwin falar para a gente também é uma coisa bem interessante, que o Darwin ele vai quebrar a ideia da união entre ser e estar. Então, ele vai falar que todos os seres vivos, apesar de parecerem muito acoplados, justamente perfeitos ao seu estar, ao seu ambiente, na verdade existe sempre uma lacuna perene entre o ser e o seu ambiente, o ser vivo e o seu ambiente. E justamente por essa lacuna perene do ser e o ambiente é porque as variações podem acontecer e serem exploradas diferencialmente, tá? Porque se você tivesse uma concepção de natureza, vamos dizer assim, mais Humboldtiana, onde existe um acoplamento entre o ser e estar, poderia existir variações, só que já como todos estão perfeitamente adaptados ao meio, não haveria uma exploração desigual dessas variações individuais. E aí não poderia ocorrer a seleção natural. No caso do Darwin, vai falar, não, existe sim um apartamento entre os seres, nenhum ser vivo está completamente adaptado ao seu ambiente, né? Isso é importante mais para frente para a gente ver como que a biogeografia vai mudar, enfim. Só retenham essa ideia, tá? Outra passagem interessante é que ele vai colocar assim: o homem, né, entendido no genérico, seres humanos, né, o homem seleciona para o seu proveito, a natureza age em benefício dos próprios organismos. Aqui ele está fazendo a diferença entre a seleção artificial, ou seja, como os seres humanos estão selecionando para o seu proveito, e a seleção natural. Quando ele fala natureza, ele faz todos uns parágrafos aí, não sei aonde, mais para cima, falando que ele está falando da natureza, mas não como um agente, não com a força telúrica, consciente, mas apenas um agente sem um sujeito que é um personagem sem intenções, tá? A seleção natural apenas vai capacitar as espécies que por alguns indivíduos que nasceram com tais características, tá? Outra passagem interessante aqui no texto é essa aqui, ó. Quão efêmeros são os desejos e os esforços do homem e que curta é a sua vida. Quão pobres são os resultados que pode atingir comparados com o que a natureza consegue acumular em períodos geológicos inteiros, tá? Veja com exclamação. Isso aqui é traço claro do romantismo que ele herdou via Humboldt, né? Você fala, então Darwin é toda... Não, tem aqui, ó, Humboldt. Isso aqui é Humboldt que você está vendo, tá? Porque o romantismo humboldtiano vai ser útil para o Darwin justamente para ele falar, olha, se os seres humanos conseguem modificar as espécies para domesticá-las, imagina a natureza, que é bem maior que a gente. Então, lembra aquela coisa que a gente falou do Humboldt? O ser humano é uma coisa menor dentro da natureza? O Darwin vai utilizar esse romantismo para poder fundamentar o poder que a seleção natural vai ter, tá? Então, eu fiquei pulando, é muito triste, tem muita coisa interessante, vai ler, isso é muito interessante, tá? Bom, então, aí é o seguinte, pessoal, a gente falou a seleção natural, a seleção artificial, a seleção natural, e aí tem mais um tipo de seleção que o Darwin apresenta nesse capítulo aí, que é a seleção sexual.
Porque é o seguinte, o Darwin tinha alguns problemas com alguns bichos que não pareciam muito... O pavão, por exemplo, né? Pega um pavão com aquela cauda toda do pavão, né? Para que existe aquela cauda no pavão? Para que aquela cauda? Se você é um predador, aquela de pavão, aquela cauda que ele abre assim, eu queria tipo, olha, eu estou aqui, vem aí me comer, né? Ou seja, é alguma coisa que não faz sentido se você entender o pavão, né? Se olhar o pavão e falar, para que ele tem essa cauda? Porque só pesa, pavão até voa um pouco assim, mas não serve para escapar de um bicho, né? Então, assim, para que existe, por exemplo, a juba do leão? Né? Algumas coisas que o Darwin não conseguia entender. Aí ele intuiu, e esse é uma... A seleção natural foi co-descoberta pelo Alfred Wallace, né? Que mandou uma carta lá para o Darwin já estava pensando a respeito. Mas a seleção sexual é uma coisa apenas do Darwin, tá? Eu vou ler então aqui o que o Darwin fala de seleção sexual. Esta forma de seleção não depende da luta pela sobrevivência entre os organismos em geral, ou entre os organismos e as condições de vida com que se deparam. Ou seja, a seleção sexual, ela não está dentro ela se encontra dentro da seleção natural. Então, existe a seleção natural, que é muito mais imperativa, e dentro da seleção natural, quando os indivíduos já não estão mais pela luta pela sobrevivência, mas eles estão de alguma forma assegurados, pode ocorrer a seleção sexual, tá? Então a seleção sexual é menor do que a força do que a seleção natural. Aqui falamos da luta entre os indivíduos do mesmo sexo e da mesma espécie, em particular os machos que lutam pela posse das fêmeas. Trata-se de uma luta que não termina com a morte do concorrente mais fraco, que seria o caso da seleção natural, né? Mas com a redução de número dos seus descendentes ou a inexistência dos mesmos. A seleção sexual é, por isso, menos rigorosa que a seleção natural. Tá? Aí ele vem dar dois exemplos, lá que eu falei do pavão e lá da juba do leão. Então ele vai falar o seguinte, olha, uma vez que os indivíduos de determinadas espécies estão de alguma forma num ambiente onde estão asseguradas, pode haver uma concorrência entre, geralmente são os machos, para conseguir reproduzir. Então elas têm que encantar as fêmeas, né? Ou vão ter que disputar as fêmeas, né? Por exemplo, a juba do leão. Para que serve a juba do leão? Ele vai colocar aqui, a juba do leão serve... Por quem que preda o leão, né? Se fora os seres humanos, assim, na natureza. Não existe, né? Então, a juba do leão é que quando os leões vão acasalar aí com as fêmeas, eles vão disputar, que nem aqueles alces com aqueles chifres gigantescos, né? Eles vão disputar. E o leão ataca onde? Na jugular. Então, de alguma forma, a juba do leão é uma proteção para o dente do outro leão na hora de disputar a fêmea da leoa, né? Com a fêmea do leão, né? Isso aqui é pela luta, então, né? Aqueles galhos lá do alce, a juba do leão é pela luta mesmo entre os seres, entre os machos da mesma espécie, ou você pode usar pela estética, deixar que a fêmea escolha pela beleza, né? E aí, no caso do pavão, o pavão abre lá, mostra para a fêmea. Inclusive, eu vi alguns documentários que alguns cientistas, os cientistas fazem cada coisa, né? Pegaram um leão, um pavão todo lá, bonitão, sei lá, e tiraram e ele conseguia reproduzir bastante, né? Mostrava as pavoas. As pavoas são bem sem graça, assim, né? Então, as pavoas olhavam, nossa, mas que pavão. Aí eles tiraram as penas do aquele pavão. Tiraram, deixaram a cauda dele meio sem umas penas, né? E as pavoas perderam o interesse, né? Foi de sacanagem com o bichinho lá, né? Então é isso, você tem esse tipo de seleção. Então você tem a seleção artificial, a seleção natural e a seleção sexual, tá certo? Vamos voltar aqui então ao texto.
E aí eu estou passando aqui, aqui tem um elemento, né? Ó, ele vai falar dos lobos mais velozes, aquele papo lá que eu falei para vocês, que é interespecífica. E eu aqui comentando um crime, passando um monte de coisa interessante. É interessante também como a influência do Charles Lyell, né? Um dos principais geólogos aí da época, né? Que o livro Princípios de Geologia vai ser muito importante para o Darwin entender que existe um gradualismo, né? Porque também nessa época eu exploro um pouco mais no curso de paleontologia. O aluno aí que está fazendo biogeografia e paleontologia junto vai entender melhor, porque eu não vou me aprofundar. Mas existia uma teoria muito forte da época que era o catastrofismo, que existiam grandes mudanças na natureza de uma forma muito abrupta. E o Charles Lyell vai falar que não, a geologia não é catastrofista, mas sim ela é gradualista. Ela é, enfim, as coisas acontecem na paisagem não por grandes cataclismas, mas sim pela força do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até que intemperiza, essa é a palavra, né? Mas enfim. Olha aqui como que o Darwin vai utilizar esse princípio gradualista da geologia do Lyell, só que ele vai pegar, o Lyell ele era fixista, ele falou, não existem mudanças lentas e graduais do relevo, mas das espécies não. Tanto é que o Lyell vai ser um grande combatente do Lamarck, vai fazer um livro todo xingando o Lamarck, mostrando que o Lamarck é equivocado. O que o Lyell, o que o Darwin vai fazer? Vai pegar o gradualismo geológico do Lyell e vai transpor para um gradualismo biológico. Não, as paisagens modificam-se tanto quanto a fauna e a flora delas também. Tá? Então, vamos lá, o Darwin. A seleção natural age apenas através da preservação e acumulação de pequenas variações herdadas, desde que sejam favoráveis à sobrevivência do organismo conservado. Assim como a geologia moderna já baniu praticamente todas as concepções que diziam, por exemplo, que a existência de uma grande vale se deve a um dilúvio, catastrofismo. Também a seleção natural vai banir a crença de uma criação continuada de novos organismos ou de grandes modificações súbitas das suas estruturas, né? Então, olha só, ele vai usar, já usou lá, pegou lá do Malthus uma ideia, já pegou do Lyell outra ideia, enfim, ele vai compondo, né, a sua... Porque é aí que tá, né? Todo mundo já gostava do Charles Lyell, então ele vai também utilizando disso para poder convencer o público, né? E aí vamos lá passando páginas e páginas interessantíssimas, mas eu vou deixar para vocês lerem, só fui pegando muito pequeno, muita pouca coisa. Então, outra coisa que ele vai utilizar é o princípio de divergência de caracteres. Isso aqui é bem interessante. Deixa eu ver se eu deixei alguma parte aqui, né? Depois eu leio. Isso aqui é bem interessante para a gente, porque é o seguinte: quando fala de seleção natural, pessoal, a gente está falando sobre o processo que a gente viu lá no começo das aulas de anagênese. Por quê? Que é uma espécie tornando-se outra ao longo do tempo, né? Uma espécie tornando-se uma espécie ao longo do tempo. Porque a seleção natural ela dá conta da mudança de uma população ao longo do tempo. Agora, como que se acontece a cladogênese, o aumento de biodiversidade? E aí é um princípio, esse princípio de divergência. O próprio Darwin não é culpado disso, né? Porque ele não enfatizou tanto na obra, ele colocou, mas ele deixou mais claro a seleção natural. Mas o princípio de divergência é o que dá conta da cladogênese, o aumento das espécies, né? Como uma espécie torna-se duas outras, né? É a partir do princípio de divergência. Que o Darwin vai falar o seguinte, que a natureza, ela vai fazer o quê? Os indivíduos, então, têm uma população cheia de variações. Os indivíduos com mais variações em prol àquele ambiente, né, cujo ambiente vai, conforme a população tem vários indivíduos diferentes, esses indivíduos vão explorar no mesmo hábitat, às vezes, nichos diferentes. Então, sei lá, um passarinho, uma espécie de passarinho. São todos passarinhos da mesma espécie. Acontece que alguns nascem com um bico um pouco mais grosso, capaz de comer semente, e outros nascem com um bico
um pouco mais fino. Isso dá a possibilidade dele pegar alguns vermezinhos nos troncos da árvore, né? E uns nascem com um bico muito pequeno, menor, assim, mais fino ainda, que consegue fazer eles pegar inseto aí que fica voando no dossel das árvores, né? Isso eles conseguem se reproduzir, mas dentro do mesmo habitat, então faz parte da mesma espécie. Só que conforme as condições de vida são duras, eles não podem ficar, eles precisam comer, a tendência é o quê? Que essas variações individuais dessa mesma espécie, e eles vão explorar nichos diferentes, então aquele que está um bico mais grosso, ele não vai ficar tentando se arriscar pegando inseto lá no dossel, pensando que ele pode conseguir semente, coisa que o irmãozinho dele lá não é tão bom, então vai pegar inseto. Isso, com o passar do tempo, mesmo sem um isolamento geográfico mesmo, que fundamento, que impeça o intercruzamento, a tendência é que o passarinho que come semente vá se cruzar com a passarinha que também está comendo semente, né? Nada impede que possa rolar um lance Romeu e Julieta lá com o dossel da árvore, nada impede, mas a tendência é essa. E com o passar do tempo, você pode ver que essas variações individuais podem apartar essa população, ou seja, de alguma forma isolar comportamentalmente a reprodução, e isso, com o passar do tempo, pode isolar a própria espécie, né? Virar uma subespécie e depois uma espécie completamente nova. Esse é o princípio de divergência, parte das variações individuais também, só que da exploração desigual que o habitat vai fazer com que as espécies trabalhem, né? E aí isso vai surgir que uma espécie torne-se duas ou mais, tá bom? Tem uma passagem aqui interessante, que ele vai falar sobre esse divergência de caracteres aqui, ó. Quanto maior for a diversidade estrutural e de hábitos dos descendentes desses nossos animais carnívoros, você está dando um exemplo aí de qual bicho, tá, ok. Quanto maior será a diversidade de lugares que estão aptos a ocupar o que se aplica ao animal, a aplicar-se-á a todos, em todas as épocas. Desde que varie, claro, ou a seleção natural nada poderia fazer. Acreditamos que se passa o mesmo com as plantas. Provou-se, e aí como se provou-se? Naquele jardim mesmo que a gente mostrou lá, né? O próprio Darwin fez isso, né? O que ele fez? Ele pegou 1 metro quadrado, e lá eles não usam metro, né? Mas pegou um metro lá, quadrado do jardim, tirou a grama que tinha lá, tudo, deixou só terra. Aí nesse 1 metro quadrado A, ele plantou só uma espécie de planta, né? Só um tipo de grama. E no outro 1 metro quadrado, ele pegou e colocou várias sementes de várias gramíneas. E deixou o tempo passar, cresceu, um ficou todo uniforme, né? E o outro ficou todo cheio de espécies, né? Heterogêneo. E aí ele cortou, né? Cortou aquilo e pesou seco. Então foi ver a biomassa. O que ele viu? Que conforme você tem maior biodiversidade, aumenta a biomassa. Ou seja, há uma tendência da vida, quanto mais diversificada, mais ocupar mais vida, né? Então, a diversidade, a diferenciação entre os caracteres permite que uma espécie ocupe mais nichos, né? Portanto, se faça mais presente na luta pela existência. Então, o princípio de caracteres da seleção natural, eles estão acoplados na natureza, tá? Um retroalimenta o outro, mas na hora de você entender a anagênese, você vai ver a seleção natural, né, isso de forma mais analítica. E quando você for entender a cladogênese, o princípio de divergência de caracteres está mais presente, tá bom? Aí vai falar aqui, ó, provou-se através de experiências que ele mesmo fez, semeando um lote de terreno com uma espécie de ervas, o outro lote semelhante com diversos tipos de ervas diferentes. Encontraremos um maior número de plantas, uma maior proporção de relva seca no lote, ou relva seca, biomassa, tá?
biodiversidade e biomassa andam juntos. E aí vem esse gráfico que é maravilhoso, daqui dá para dar um curso inteiro só sobre esse gráfico, que é a única gráfico do livro, que é aquela árvore da vida que ele fez, né, quando jovem, lá em 1937, 1837 ele fez, em 1859 aparece essa árvore aqui, já mais esquematizada, que aqui você vê tanto processos de anagênese quanto de cladogênese, tá vendo? Aqui, ó, a ramificação, tá? Aí é muito interessante essa parte aqui, que ele vai explicar toda a árvore da vida, é muito, então, tá vendo? Ele vai colocando aqui, eu aqui, de uma forma criminosa, por causa do tempo, não estou vendo isso. Então é uma passagem grande, mas vale a pena, porque a gente vai conectar agora o que a gente falou na aula passada do Lamarck. Ele vem aqui falar, o próprio Darwin vai falar do Lamarck, para ele deixar bem claro que ele é um evolucionista, tal qual o Lamarck, mas eles têm diferenças. Vamos lá. Mas então, se todos os seres vivos tendem a subir na escala, como é possível que em todo o mundo existe uma imensidão de formas inferiores? O Darwin ainda ele usa essa terminologia, vamos dizer assim, progressista, né? Você verifica isso na coisa, mas a teoria dele mesmo não é progressista, né? Então, apesar da terminologia, é difícil você forjar do nada uma ideia, né? Você vai ter que utilizar as palavras que os outros usam e, no caso, você está querendo separar. Então, por isso que às vezes você identifica essa terminologia progressista no Darwin. Mas então ele já falou assim, por que existe, vamos supor, se existiria então um progresso, diversidade da vida, por que você tem seres que são inferiores no sentido menos complexos, né? Tipo bactéria. Por que é que em cada grande classe algumas formas estão mais desenvolvidas que outras? Por que razão as formas mais desenvolvidas ainda não suportaram e extinguiram em toda a parte as formas inferiores? Né? Isso é interessante, um recurso retórico, aí é uma pergunta retórica. Isso é importante para você fazer. Eu falo para meus orientandos fazerem isso também. Coloca a pergunta no início de um parágrafo, porque aí o leitor já fica, né? Poxa, umas perguntas interessantes. Aí você já tem a resposta, você vem trazer, tá? Aí ele vem, Lamarck, que acreditava que todos os seres vivos têm uma tendência inata e inevitável para a perfeição, parece ter tido tantas dificuldades com essas questões que chegou ao ponto de supor que estão continuamente a surgir por geração espontânea. Isso é verdade, a gente viu. Nas novas formas simples. Né? Independentemente do que nos revelará o futuro, a ciência não conseguiu provar a veracidade dessa crença, tá? No caso da geração espontânea. Na nossa teoria, a existência continuada de seres inferiores não oferece essas dificuldades, já que a seleção natural ou a sobrevivência do mais apto não inclui necessariamente um desenvolvimento progressivo. Apenas tira vantagens de variações que surgem e são benéficas para cada criatura no contexto de complexas relações de sua vida. Mas pode perguntar-se, que vantagem, tanto quanto podemos vislumbrar, que um infusório, um verme intestinal, ou mesmo uma minhoca, em ser uma forma superior, né? Assim, qual que é a vantagem de ser uma minhoca, né? Se você pode ser um ser humano. Quando não existe vantagem, a seleção natural não atua sobre essas formas, ou intervém muito pouco, e deixa-as permanecer sem alterações, ou com muito poucas, durante períodos indefinidos, e assim mantém a classificação de formas inferiores. A geologia tem nos mostrado que algumas das formas inferiores que hoje podemos observar, como os insulfórios ou os risópodes, já estão nessa condição há muito tempo. Mas parece-me demasiado ousado supor que a maior parte das formas inferiores que hoje existem, e são muitas, não sofreram qualquer evolução desde que existem neste mundo. Aliás, estou em crer que todos os naturalistas que alguma vez dissecaram algum dos seres que atualmente são classificados no fundo da escala hão de ter ficado impressionados como os organismos maravilhosos e belos, né? Ele mesmo estudou a tal das cracas lá e falou, olha, não tem nada de menos complexo nesses bichos aqui do que os seres humanos, né? Eles têm as suas complexidades,
O que o Dart está falando é o seguinte, cara, se você... ele está falando que não existe mais e menos. Aqui está acabando o progressismo e a hierarquia do Lamarck. Né? Ele falou, olha, não existe seres mais e menos evoluídos, não existe uma tendência à evolução. Existe sim uma tendência a ficar vivo. Isso você pode crer, né? Se eles querem ficar vivo. E aí eles vão achar locais. Então, se a lombriga está na sua barriga e está bem localizado, por que a lombriga tem que ter bracinhos ou um cérebro que fica pensando o que sou? Não tem porquê. Né? Então, todas as características que os seres vivos têm os seus benefícios e têm os seus malefícios. Então, se tem características que não servem ou que atrapalham, para que a topeira tem que ter uma visão de águia? Está entendendo? O pessoal fala, essa hora eu gosto de falar para vocês, por exemplo, o cérebro, né? O cérebro dos seres humanos, né? Quando eu falo assim, poxa, os cérebros humanos têm uma característica que é impressionante. O cérebro é uma coisa que seria bom para todos os seres vivos, né? É uma coisa... Você não queria ser mais inteligente, por exemplo? Eu queria ser mais inteligente, professor. Claro, quanto mais inteligente. A gente foi selecionado para ficar mais inteligente na savana lá, a gente usou de uma inteligência, só que tem um custo. Pensar tem o seu custo. A filosofia está cheia de exemplos disso, né? Mas antes da filosofia tem um custo energético mesmo. Vocês sabem que o seu cérebro pesa aproximadamente 2% do seu peso corporal. 2%. Esse negocinho que pesa 2% do seu peso corporal gasta 25% da sua energia dormindo, não jogando xadrez com a Beth Harmon. Eu estou falando dormindo, tá? Então, imagina só num contexto de escassez de energia. Hoje em dia a gente abre a geladeira, hoje a gente, a grande parte da população tem medo de ficar gordo, né? Isso é uma coisa de décadas para cá, tá certo? Não era isso assim, né? Desde a origem dos seres humanos, um grande problema foi a fome, foi a escassez, não o excesso, né? Hoje, em termos populacionais, é o excesso, tá? Apesar de persistir, com certeza, a escassez. Mas, assim, tem uma questão energética, né? Então, ter um cérebro super raciocinão aí da vida custa uma energia, né? E tem a questão existencial, que é a pior, né? Que não se resolveu, né? Então você consegue produzir mais alimentos, então bom, vamos ter mais cérebro mais inteligente. Então, mas tem a questão existencial, porque esse cérebro que foi desenvolvido na savana aí começou voltou-se em algum momento fazendo um fogo lá com as estrelas depois de uma caça, esse cérebro fez uma mudança de 180 graus, todo aquele raciocínio que foi desenvolvido para o ambiente tornou-se e perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Ixi, essa é a pergunta que a gente não consegue resolver. Prova disso que estão assistindo esse vídeo aí para tentar ser biólogo, para tentar ser geógrafo, tentar ser. A gente é um tipo de macaco que está sempre na luta por uma tentativa de ser algo. A gente está sempre correndo atrás de um ser que nós projetamos para nós mesmos, né? Isso aí é culpa do seu cérebro. Tá? Então, mesmo o cérebro tem os seus problemas, tá? Se não o maior de todos. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho que acabar essa aula. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Vamos ver. Tomara que eu não tenha colocado muito mais coisas ainda. Eu sabia que ia ficar grande essa aula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. Ufa, finalizou. Então, eu queria falar para vocês só essa... Para finalizar mesmo, assim, né? Então, assim, só para deixar claro aqui para vocês o que é o paradigma evolucionista, né, darwiniano, que é esse que a gente se encontra. Ele é não essencialista, portanto, ele não é fixista, ele propõe que as ideias, que as espécies se modificam, daí ele e o Lamarck estão em pé de igualdade. Então, ambos são não essencialistas, né, não são fixistas. Tá? É uma concepção onde os seres não existe mais e menos, seres mais e menos evoluídos ou seres mais e menos importantes, né? É uma concepção não hierárquica dos seres. Os seres, estando vivos, estão em pé de igualdade evolutiva. Você, as bactérias aí no seu estômago estão tanto quanto adaptados. Você, ao seu ambiente, a bactéria, à sua barriga.
Você acha que São Paulo é difícil de viver, vai pensar no que é a sua barriga, né? Então dê valor às bactérias aí. E não hierárquica, portanto, é uma concepção não especista. Você já ouviram falar do conceito de especismo? Geralmente esse conceito é vinculado ao pessoal veganismo, né? Vegano. Pelo menos a primeira vez que eu ouvi falar do especismo foi com o pessoal do vegano, assim, né? Mas é um conceito que está super embasado na teoria evolucionista, né? Não existe por que a gente tem que considerar algumas espécies mais ou outras. Se elas são seres que sentem dor, né? São seres que aquelas espécies que sofrem, né? Que é um atributo objetivo. Então, por que a gente admite o sofrimento de algumas espécies e outras não, né? Porque a gente tem pet e, enfim. Então, é uma questão bem interessante que imagino que todo mundo já pensou, né? Do tipo, o amor que temos um cachorro, a gente não vê com uma vaca, né? Ou se a gente começa a criar vaca e vira amiga, né? Uma cabra, um cabrito, é difícil depois comer, né? Ela é uma concepção não progressista, pela própria passagem que a gente já viu ele colocando isso, né? Não tem uma ideia de que um progresso necessário. É uma concepção não teleológica, ou seja, não há uma tendência dos seres em ficar mais inteligentes ou ficar mais parecido com os seres humanos. Não existe um projeto cuja vida tende a virar os seres humanos, é apenas fruto de um acaso da história da vida na Terra, é um acaso na história da vida da Terra. Então, não existe uma ideia, então a tendência é que vai ficar inteligente os seres humanos, tá? Não existe uma teleologia na vida, no geral, né? E a principal característica, para finalizar de fato a aula, o que mais incomoda a todos, aquelas pessoas que às vezes colocam Darwin como um grande bastião das religiões ou qualquer, é que é uma concepção não antropocêntrica, né? Então, os seres humanos não estão no centro da natureza, né? É uma concepção, a gente poderia falar, biocêntrica, onde se é um ser vivo, todos os seres vivos estão no centro, porque se todos estão em pé de igualdade evolutiva, todos estão centrados, né? Então, é uma concepção biocêntrica e não antropocêntrica. E aí, grande parte das nossas instituições metafísicas, estados-nações, religiões, tudo, grande parte das nossas instituições que fundamentam a sua própria, às vezes, seu próprio pensamento é vinculado a uma concepção antropocêntrica, né? Então, por isso que até o Freud vai fazer um ensaio lá falando que o Darwin vai colocar o Darwin como um dos grandes pensadores, tal qual o Copérnico, né? Ele vai descentrar. Então, Copérnico vai falar, não, a gente não é o centro do universo, e o Darwin vai falar assim, não, a gente não é o centro dos seres vivos, né? A gente é apenas um entre outros, tá? Tão singular como todos. Desculpa pelo tamanho da aula, talvez eu me empolgue com esse papo de Darwin. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.